Olá, meus amores do quarto ano. Vamos abrir o nosso livro de Geografia na página 56 e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo no capítulo 5, certo? Nós vamos estudar o Brasil na América do Sul. Aqui nós vamos estudar o território e seus limites, tá? O território de um país é definido pelos seus limites. E nós podemos ver aí no mapa abaixo essa representação por linhas imaginárias, certo? Essas duas linhas imaginárias podem representar esses limites terrestres e os limites marítimos do Brasil. Observe bem aí no mapa essa representação através das linhas imaginárias, tá? Território é a área que está sob controle de algum poder. Nós vamos ver também que os limites do Brasil e dos estados nem sempre foram como aparece atualmente, tá? Eles foram construídos ao longo do processo de ocupação e povoamento do continente sul-americano. Pode-se dizer que o primeiro limite do que conhecemos hoje como Brasil surgiu quando foi estabelecido o Tratado de Tordesilhas, em 1494. Terras do continente que foram divididas entre os colonizadores que disputavam as terras na época. E quem são esses colonizadores? São os portugueses e espanhóis, tá? Então, essa primeira divisão interna da parte que pertencia aos portugueses foi feita a partir da doação das capitanias hereditárias. E que são essas capitanias hereditárias? São porções de terras que eram passadas de pais para filhos, certo? E isso aconteceu em 1534. Cada capitania foi entregue a uma pessoa, o donatário, que o donatário é a pessoa que foi favorecida a receber doação, no caso a doação de terras, certo? Que foi nomeado pelo rei de Portugal, que passou a ser responsável pelo seu desenvolvimento e proteção. Aos poucos, as capitanias foram extintas, né? Então, essas capitanias hereditárias foram extintas e seus limites alterados. Então, a partir daí, esses limites foram alterados nos mapas. Nós vamos ver aqui essas alterações em cada mapa e cada ano que aconteceu, incluindo as áreas ocupadas do interior do continente em 1822, no século XIX, com a independência do Brasil em relação a Portugal, as capitanias foram transformadas em províncias, certo? Com algumas alterações em seus limites. Aqui no mapa nós já vamos observar essas alterações nos limites, tá? Vamos ver aqui. Ao longo dos séculos 19 e 20, os limites do território que hoje conhecemos como Brasil foram sendo estabelecidos por meio de acordos e tratados. Então, não era mais feito doação, eram feitos através de acordos e tratados para receber essas terras. Veja no mapa, Brasil em 1822. Veja esses limites, como é que estava sendo representados, certo? Os limites atuais do território brasileiro foram estabelecidos apenas no início do século XX. De lá para cá, ocorreram algumas mudanças na divisão interna. Veja também aí no mapa, Brasil 1945. Então, faça a comparação desses dois mapas, as mudanças que aconteceram, né, as transformações desses limites. E você vai responder nas páginas 60 a 65 e depois a gente faz a correção na plataforma, tá? Bons estudos e fica com Deus. Beijo da tia Laura.